A odontologia do sono é uma área que ainda não é uma especialidade que ainda não é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Nós estamos travando uma batalha nos bastidores para que o Conselho Federal reconheça como uma especialidade. A ABO São Paulo foi a pioneira para fazendo o primeiro curso de especialização em odontologia do sono do Brasil. A primeira turma foi formada em dezembro do ano passado, em 2025. E este ano, em maio, nós vamos iniciar a segunda turma de especialização em odontologia do sono. Os distúrbios do sono são, pela Academia Americana de Medicina do Sono, são classificados em alguns distúrbios, mas a odontologia do sono atua principal e fundamentalmente nos distúrbios respiratórios do sono e nos distúrbios de movimento do sono, notadamente tratando a apneia e bruxismo. O público pensa que roncar é só fazer um barulho, só atrapalha o cônjuge, ou eu não sei, eu não sinto, eu não ouço nada, então o ronco passa desapercebido ou passa menosprezado pela população. Quando, na verdade, o ronco é o primeiro e o mais forte sinal de que você pode estar apresentando um distúrbio respiratório do sono, como a apneia. A apneia é quando você para de respirar, né? O seu ronco faz com que haja um colabamento, haja um estreitamento da via aérea e o ar não passa como deveria passar para que você respire normalmente. Então, o ronco, ele também pode ser tratado como simplesmente ronco, mas ele também tem que ser avaliado para descobrirmos se o problema não está com a apneia, que é a falta de respiração. O padrão ouro para diagnóstico de uma apneia obstrutiva do sono é a polissonografia. A polissonografia pode ser feita num laboratório, pode ser feita até na sua casa. Existem vários métodos de fazermos a polissonografia. O problema grande é que o dentista não está capacitado para fazer o diagnóstico de uma apneia obstrutiva do sono, porque a apneia obstrutiva do sono ela tem muitas consequências para a saúde sistêmica. Aumenta o risco de você ter diabetes, aumenta o risco de você ter problemas cardiovasculares como infarto do miocárdio, como acidente vascular cerebral, até mesmo a problemas com impotência sexual. Então, a apneia do sono ela é multifatorial. E como uma doença multifatorial, ela tem que ter um diagnóstico médico acompanhando o tratamento odontológico. Se você acorda com indisposição, com cefaleia, passa o seu dia cansado, sem fazer nenhuma atividade física importante, mas fica cansado e com sonolência excessiva diurna, é um sinal muito indicativo de que você não tem uma noite bem dormida. Uma noite bem dormida precisa ter, o paciente, a pessoa precisa acordar disposto. Se você, por exemplo, acorda sem o despertador e passa um dia inteiro disposto, é sinal que você teve uma noite bem dormida. Caso você não tenha essas condições, é muito interessante que você procure um profissional do sono. Após o paciente passar por um médico para confirmar o diagnóstico, é um paciente que tem apneia obstrutiva do sono ou uma hipopneia. Existe também a apneia e existe também a hipopneia, que é quando o ar passa com uma certa restrição. Tá? Mas vamos chamar tudo de distúrbios respiratórios do sono. Quando a pessoa tem um distúrbio respiratório do sono, pode ser uma apneia, uma hipopneia, ou até mesmo um ronco, convém que ele busque um diagnóstico que passa pelo médico e vem para o dentista. Nós sabemos que a apneia pode ser leve, moderada ou grave, dependendo de alguns fatores. Não somente
o IAH, que é o índice de apneia e hipopneia, que a polissonografia nos dá. Mas hoje em dia nós observamos muito outros padrões, como por exemplo a carga hipóxica, que nos mostra o quanto tempo você ficou com uma oxigenação muito baixa. Dependendo da gravidade do seu distúrbio respiratório, você pode ser indicado a usar um CPAP, que é o padrão ouro para tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. Caso você não se adapte ao CPAP, ou caso o seu distúrbio seja classificado como leve ou moderado, você pode e deve lançar mão de um aparelho intraoral de avanço mandibular, que é o que nós, os dentistas do sono, fazemos. Nós sabemos, pela literatura, que a obesidade é um dos principais fenótipos, é um dos principais fatores que levam a problemas respiratórios do sono, aos distúrbios do sono. Não só problemas respiratórios, mas fundamentalmente problemas respiratórios do sono. E como dentista engajado no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono atua ativamente, foi-se liberado para que nós, cirurgiões dentistas, possamos prescrever a tirzepatida, que é essa droga emagrecedora que tem um foco principal com a manutenção da diabetes. O cirurgião dentista, ele pode prescrever a tirzepatida, mas será que ele deve prescrever a tirzepatida? Porque é uma medicação que tem efeitos sistêmicos no organismo. Nós, dentistas, cirurgiões dentistas, nós temos que prescrever medicações em que tanto o efeito alvo dessa prescrição quanto os efeitos secundários estejam sob nosso cuidado, sob nosso conhecimento. E nós, dentistas, não podemos não temos o conhecimento necessário para que uma medicação como a tirzepatida, se tiver algum efeito colateral, nós tenhamos condições de atuar. Então, existem tantas maneiras, existem tantas coisas que o cirurgião dentista tem que estudar para tratar um distúrbio respiratório do sono. A odontologia do sono é tão rica, tem tantos assuntos, tem um arsenal tão grande de tratamento, que o cirurgião dentista não precisa abrir mão da caneta emagrecedora. Principalmente porque a prescrição é para obesidade em pacientes com apneia grave do sono. Então, e o dentista deve tratar apneias leves e moderadas e apneias graves quando o paciente não tem a adaptação ao CPAP. Então, cada um na sua área, cada um com a sua área de expertise. Vamos ficar com os aparelhos intraorais, vamos ficar com as terapias paralelas a um tratamento odontológico e deixar a tirzepatida para o médico por enquanto.